Eu estou sem palavras para começar esse vídeo. Na verdade, eu nem preparei o que eu ia falar hoje, que geralmente eu faço um scriptzinho, né? Mas eu acho que eu tô um pouco insegura, talvez, de colocar isso em prática da forma como tá vindo, de tomar essa decisão de fato ali, bem concreta, né? E é óbvio que hoje na nossa série de consciência planetária, a gente vai falar sobre Marte. E eu quero, antes de começar realmente a falar sobre esse planeta, que fala sobre as nossas decisões, fala a nossa movimentação no mundo, eu quero compartilhar algo muito íntimo, assim, com vocês, que está acontecendo comigo, que eu não tenho falado sobre isso aqui, talvez eu devesse ter falado, mas eu não falei. Mas eu acho que chegou o momento de abrir essa porta, sabe? Bom, antes de eu começar, eu sou Bia Viana, aqui você está no podcast Loba Deusa, o melhor podcast do Brasil para lobas empresárias. Aqui a gente fala sobre comunicação, um pouquinho sobre astrologia e sobre como que a gente divulga o nosso trabalho e entrega o nosso servir para o mundo. Bom, quero falar com vocês sobre essa pequena mudança, que não é nem um pouco pequena, que está acontecendo. Desde que eu comecei essa série aqui da Consciência Planetária, tudo que eu trago aqui para vocês tá extremamente conectado com o que eu tô vivendo, sabe? E às vezes eu falo coisas aqui no podcast que parece que eu tô falando para mim, sabe? E de fato eu tô, né? Porque eu tô aqui olhando para uma tela, eu não sei se tem alguém me assistindo aí do outro lado, mas tudo que eu falo aqui se encaixa perfeitamente na minha vida, no que eu tô vivendo hoje. E essa vontade de fazer essa série, ela vem de muito tempo atrás. Há 5 anos atrás, eu comecei a trabalhar com astrologia. Foi quando eu fiz a minha primeira formação, fiz o meu primeiro curso de astrologia, comecei ali um estudo muito profundo e eu tive uma conexão extremamente forte com a astrologia. Mais pra frente, com o tarô, já era algo que eu jogava antes, mas não com tanta profundidade. Fiz alguns vídeos aqui de oráculo intuitivo. E até então eu sempre tive essa conexão. É um conhecimento que ele viaja comigo. Talvez até de outras experiências vai saber, né? Mas sempre foi algo que me tocou muito o coração. Sempre antes de eu abrir o vídeo aqui para vocês, inclusive, eu abro aqui o mapa astral do dia para me situar, para ver como é que estão as energias. E desde que eu comecei essa série, que era algo que há muito tempo eu tinha vontade de fazer, há muito tempo mesmo. Ano passado eu cheguei a fazer algumas jornadas de consciência planetária, a jornada Astromagia, fiz o grupo das mulheres que correm com os lobos, fizemos 2 ou 3 vezes, fiz outras jornadas, microjornadas, para realmente explorar essa energia da astrologia. E aí eu tinha muito essa vontade de aqui no podcast trazer essa série com a energia dos planetas. E tem sido muito transformador para mim, porque de fato eu venho sentindo uma conexão muito mais forte, muito mais profunda com essas consciências planetárias, né? Que quando eu trago aqui para vocês, eu trago de forma mais prática, mas são consciências, né? São seres que estão ali, estão vivos, estão girando, estão vivendo ali no espaço, né? E tem uma grande influência sobre a nossa vida, de fato. Isso é algo que não dá nem pra gente duvidar, né? Um conhecimento tão antigo, que viaja com a gente há tanto tempo, tem um porquê. Mas quando eu cheguei ontem no planeta Mercúrio, e já era uma coisa que eu vinha sentindo, porque para quem não sabe, além de astróloga, eu também estava, né, conduzindo a Dudu Cakes da mamãe, que tinham bolos e comidas mais saudáveis. E quando eu fiz a Dudu Cakes, quando eu comecei a Dudu Cakes, eu coloquei o meu coração ali, sabe? E eu falei assim, não, eu quero fazer tudo redondinho, porque eu quero realmente expressar aqui o que eu tenho para entregar, sabe? Gente, eu não sei nem se vocês vão escutar esse vídeo inteiro, eu acho que vai ter muita gente que vai parar no começo, porque não vai se interessar, mas eu sinto que eu preciso gravar esse vídeo para vocês. E aí eu comecei a desenvolver toda a parte de imagem da Dudu Cakes, de design. Então, quando eu fui preparar o design da Dudu Cakes, que foi tudo eu que fiz, o logotipo, os designs de produção de conteúdo, a linha editorial para produzir os conteúdos, tudo, fui eu que fui fazendo.
Fiz os cartões de visita, fiz material impresso, fiz panfleto, eu fiz um monte de coisa. Inclusive, eu tô com um panfletinho dele aqui, né? Olha que bonitinho, que fui eu que fiz. E quando eu comecei a divulgar, e comecei a levar nos lugares, e foi se espalhando, e foi indo, eu fiz ótimas vendas, ótimos negócios com os bolos. Mas aí começou uma coisa a acontecer, né? As pessoas começaram a me procurar para saber quem é que tinha feito essa arte. Quem é que tinha feito este logotipo? Quem que tinha escrito tudo isso aqui? Quem que tinha feito? E as pessoas queriam saber quem que era esse design que eu tinha contratado. E aí eu falava para as pessoas, esse design sou eu, fui eu que fiz. E foi tudo pensado mesmo, as cores, as letras, os símbolos, as palavras, foi tudo pensando na sensação que eu queria causar nas pessoas na hora de vender os bolos. Só que ficou tão bom que as pessoas começaram a me procurar não pelos bolos, mas pelo design, por essa parte da comunicação. E aí eu comecei a fechar trabalhos, cuidando de Instagram de algumas empresárias, de empreendedoras. Comecei a fazer sites para empresas, comecei a fazer designs e comecei a fazer isso. E aí eu comecei a perceber que eu estava tendo mais retorno disso do que dos bolos e do que a astrologia. Então eu falei assim, caramba, parece que a vida tá tomando a decisão por mim. Olha só a Marte chegando. Parece que a vida tá me guiando nessa direção. E sempre foi algo, desde que eu comecei com a astrologia, eu decidi que eu ia empreender pelo Instagram, porque a gente está vendo essa crescente da tecnologia e até pelas previsões astrológicas, porque independente da área que eu for, a astrologia vai viajar comigo. Então, se eu me tornar designer e você for fazer um design comigo, é óbvio que a gente vai abrir teu mapa astral para desenhar toda a parte de marca, de design, de comunicação do seu negócio, baseado no seu mapa astral e no mapa astral da sua empresa, sabe? Porque é essencial para a gente fazer uma coisa bem alinhadinha e que os astros estejam caminhando a nosso favor. Então, é óbvio que eu fiz isso na Dudu Cakes também, né? Mas eu comecei a perceber, eu falei, caramba, até pelo ciclo astrológico que a gente está vivendo, é muito claro que essa parte de tecnologia, ela vai crescer ainda mais. E hoje a gente tem a inteligência artificial que faz muita coisa pra gente. Mas a inteligência artificial não é capaz de desenhar a essência do nosso negócio. Inclusive, eu já fiz muitos textos com a IA, de teste mesmo, para produzir conteúdo. Eles ficam bons, mas eles ficam vazios, porque não tem ali uma conexão humana. Então, se você faz essas coisas com a inteligência artificial, fica bom, mas fica vazio. Não fica, não falta conexão humana. E olhando para os astros, e é uma aposta que eu estou fazendo, com as mudanças que a gente vai passar, as pessoas elas vão sentir muita falta dessa humanidade, dessa essência, dessa conexão mais emocional, mais humana, que só nós humanos somos capazes de trocar entre a gente. Então eu falei, caramba, parece que a vida tá me levando nessa direção. E várias pessoas vieram falar pra mim, tem alguma coisa pra você aí? Tem inclusive vou chamar de amigo, né? Que foi uma pessoa que eu conversei assim no último ritual que eu fui, e ele falou pra mim, ele falou, olha, tem uma coisa pra você aí, viu? E foi algo que tem tocado muito no meu coração. Eu tenho um interesse gigantesco nesses estudos assim de design, de imagem, de comunicação mesmo, desenvolvimento de textos, produção de conteúdo para as redes sociais. É uma coisa que me chama, sabe? De alguma forma. Então eu comecei a perceber, e eu abri o podcast, eu percebi que os vídeos eles estão caminhando bem. É óbvio que a gente ainda não tá numa página grande, mas eles estão caminhando bem, mas sinceramente tá indo melhor do que eu esperava. Então tá indo muito bem. E aí eu falei, caramba, se é o que tá me dando agora mais retorno, por que não me dirigir nessa direção? Porque querendo ou não, os 3 negócios que eu tava tocando, eles ainda eram bem pequenininhos. A Dudu Cakes bem pequenininha, a astrologia, por mais que eu já tenho várias clientes, inclusive quem já é minha cliente vai continuar sendo minha cliente.
Mas eu percebi que essa outra parte de comunicação, de design, de marca pessoal, de produção de conteúdo começou a me chamar muito mais forte. E aí que a gente entra aqui agora, né, dando continuidade com a nossa série, mas isso é muito característico do planeta Marte. E eu tenho consciência de que eu tô vivendo aí, né, um ciclo de Saturno bem forte, que é o meu primeiro retorno de Saturno. E tendo conhecimento do mapa astral, eu sei que ele tá tocando ali no meu Marte natal, né? E isso naturalmente me empurra a tomar decisões. Então, olha só, Marte, eu acho que deve ter dado interferência no microfone, porque eu toquei um negocinho. Marte, ele é o planeta das decisões, é ele que empurra a gente para se movimentar. Então, sempre que você tem ali um trânsito em cima do seu Marte, você vai ser impelida a se movimentar, você vai ser impelida a tomar decisões, você vai ser empurrada ali pela vida a sair da sua zona de conforto, porque Marte, ele traz consigo esse arquétipo do guerreiro. Inclusive, né, vamos pensar assim nessa parte da imagem, da comunicação, Marte, ele seria, sabe, essas pessoas mais enérgicas, mais agressivas, que têm, assim, até traços no rosto muito mais fortes, porque Marte é esse guerreiro, né, é esse arquétipo daquele que tá indo pra guerra, que tá indo guerrear. Geralmente são pessoas que têm muita marcas no rosto, no corpo, de cicatrizes, né. Então, Marte, ele traz essa energia. É ele que movimenta a gente. Então, sempre que a gente tem um Marte muito forte, seja no céu do momento, como agora ele tá forte porque ele tá do lado do Nodo Norte. Ou seja, nós estamos sendo orientadas mais do que nunca a caminhar na direção do nosso destino. Qual que é o seu destino? O que você veio cumprir? Então, é um momento de liberação de muitas coisas, de outras vidas, de que não faz mais parte, para você caminhar na direção que você tem que caminhar. E é isso também que eu sinto com a astrologia, sabe? Eu sinto que era algo que já vinha querendo se encerrar. Eu já tinha recebido num ritual de que a astrologia ela se encerraria de alguma forma, sabe? Não que eu vá encerrar totalmente a minha conexão com esse conhecimento, porque eu me oriento por ele, mas eu acredito que daqui para frente, e eu quero fazer isso de forma muito leve com vocês, sabe? De forma muito natural, né? Eu acredito que eu vá aí caminhar numa outra direção, porque é para onde a vida tá me levando. E Marte, por mais que ele fala sobre as nossas decisões, então Marte, ele tá ligado com as nossas decisões pessoais. Sou eu que preciso decidir se eu vou continuar caminhando nessa direção ou se eu vou mudar a minha rota. É essa decisão que depende de você. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de Plutão, aí não é a sua decisão. A vida, ela decide por você, né? É a vida quem te leva na direção que você tem que ir. Então, quando a gente fala dessa energia de Marte, a gente traz isso na nossa consciência. Para onde que eu quero ir? Qual que é a direção que eu quero tomar? Então, eu preciso me movimentar naquela direção. E num âmbito mais profundo, Marte, ele traz consigo também a sexualidade. E o que a sexualidade tem a ver com o seu poder de decisão? Porque quando a gente está com esse canal entupido, a gente acaba tomando decisões não porque é o que a gente quer fazer, mas porque existe uma prisão dentro da sua mente que você acha que você tem a obrigação de caminhar por aquele lado porque alguma coisa dentro de você tá te amarrando ali. Só que às vezes você nem sente prazer de fato por aquilo ali, sabe? É um canal mais profundo, tá muito ligado com a nossa autoestima. Porque para você tomar decisões na sua vida com verdade, você precisa estar bem com você mesma. Porque senão você não vai tomar decisão pensando no que você quer. Você vai pensar nas outras pessoas, o que é um grande erro, sabe? Às vezes a gente acha que, eu tô sendo egoísta. E talvez você esteja. Qual que é o problema nisso, sabe? Porque se você não fizer por você e você ficar fazendo pelas outras pessoas, você também não vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa que tem prazer pela sua vida, que usufrui e curte a sua experiência. Porque você tá fazendo pelos outros, você não tá fazendo por você. Chega a ser até
desculpem, sabe? Mas chega a ser uma burrice mesmo, sabe? A gente não decidir pensando na gente, pensando nas outras pessoas, porque no fundo, tá todo mundo pensando em si mesmo. E não tem nada de errado com isso, sabe? Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer pelos outros. Não, faça por você. E se as pessoas se sentirem bem, estando com você e caminhando com você naquela direção, elas automaticamente vão vir. E quem não se sentir, vai para outro caminho. E tudo bem, sabe? Imagina só que coisa chata, triste, a gente ter pessoas atrás da gente, caminhando com a gente, se relacionando com a gente, porque elas se veem na obrigação. Ninguém é obrigado a nada. E Marte, num sentido muito profundo, ele traz pra gente essa liberdade de se movimentar e tomar decisões pensando unicamente em você. Tanto que é o planeta que ele rege o signo de Áries, que é o signo mais egoísta do zodíaco. Porque se as suas decisões elas não forem pensadas, pensando ali, decisões tomadas pensando no seu bem-estar, você está se enganando, você está mentindo para você. E aí você vai viver uma vida que não é a vida que você queria viver. E isso pega toda a sua energia vital e mingua ela, extermina ela. E aí você vai virando uma pessoa frustrada, uma pessoa doente, que tá sempre de mau humor, que tá sempre irritada, que tá sempre com raiva, que tá sempre chata, sabe? Por quê? Porque você não está sendo verdadeira com você mesma, porque você não está sendo fiel, você não está caminhando no caminho que você deveria estar caminhando, que é o seu destino, que é o seu lugar, porque você tá pensando nas outras pessoas. Então, até fazendo gancho aqui com essa decisão que eu tô tomando, e eu sei que talvez vai parecer estranho pra muita gente, sabe? Nossa, do nada ela vai fazer isso de novo, né? Porque recentemente eu fiz uma mudança, do nada ela vai fazer isso, nada a ver. Vão falar muitas coisas, sabe? Mas de verdade mesmo, tô fazendo por mim, sabe? Porque é algo que eu venho sentindo, que eu venho recebendo, e eu sei que as pessoas que se conectam comigo, e para quem for também esse trabalho, para quem fizer sentido tá fazendo a sua estruturando a sua marca, a parte de comunicação e de design da sua empresa ou daquilo que você está começando, quem sentir essa ressonância comigo vai vir caminhar comigo. E a vida ela é assim. Então, acredito que era isso que eu queria trazer hoje assim para vocês, sabe, de compartilhar todo esse processo. Então, que essa potência marciana, porque é um dos planetas mais potentes. Se existe um planeta capaz de tirar você da sua zona de conforto e levar você para onde você tem que ir, esse planeta é Marte. Então, que a força dele possa nos abençoar. Um ótimo dia para você e eu tô te esperando aqui amanhã.